Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. Cida Oliveira. Seja bem-vinda, Cida, também. Em nome de Jesus. Bom estarmos juntos. Eu já quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Graça e paz, família Pires, acompanhando juntos. Glória a Deus, família Pires. Foi vocês. Eu gostaria de convidar você, pega a sua Bíblia. Eu gosto sempre de mostrar a minha, essa que é a minha Bíblia. Quase todas as lives eu mostro. Tem mais, tem essa aqui também. Tem outra aqui embaixo, tem mais. Pega a sua palavra, a palavra de Deus aí agora. Vamos abrir em Lucas 11. Lucas 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Quero ler com vocês o versículo 9 e 10. Porém, nós iremos estender essa mensagem, essa reflexão, um pouco antes desses versículos e um pouco depois. Mas a leitura eu quero fazer só nos versículos 9 e 10. Tá ventando aqui, tá bom? Glória a Deus. Já abriu? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 11, versículo 9 e versículo 10. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Nessa live de 1h30 eu quero falar sobre oração. E dizer que Deus é o Deus que responde orações. Ele é Senhor, Ele pode nos ouvir. Ele pode ouvir a nossa voz. Ele nos entende. Deus compreende as nossas necessidades. E mesmo quando, antes de falarmos, Ele já sabe do que nós iremos dizer, do que nós iremos falar. Então eu quero falar nessa tarde sobre isso, que Deus responde orações. Quando nós iniciamos a leitura no texto, no capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, nós vamos observar que os discípulos de Jesus pedem a Ele que os ensine a orar. Tanto que ele diz assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus agora inicia um processo de ensino, de orientação, e surge a oração universal, a oração conhecida por todos, até por aqueles que provavelmente, talvez, não creiam em Deus, eles já ouviram falar na oração do Pai Nosso. E logo agora, de cara, eu quero dizer que a oração do Pai Nosso, ela não foi criada, gerada para ser rezada. Ela não foi feita para isso. Mas ela foi feita para nos ensinar a orar. A oração do Pai Nosso não existe para rezarmos, mas para orarmos aquilo que está sendo ensinado nela. Tanto que a oração do Pai Nosso começa com algo grandioso. Jesus diz assim, Pai, e ele discorre, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Quando nós vamos para Mateus 6, 9 em diante, nós vamos observar essa oração sendo ensinada de uma maneira mais ampla, que foi descrita pelo evangelista Mateus de uma maneira mais ampla. Lucas, aqui ele é mais sucinto. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, nesse instante, começa a ensinar os discípulos aquilo que eles aguardavam, aprender a orar. E depois que Jesus de Nazaré, irmãos, no versículo 2, versículo 2 ao versículo 4, quando ele termina, ele traz à tona uma figura, a figura de um amigo incomodado, a figura de um amigo balançado,
incomodado, essa é a palavra. E ele vai dizer assim no versículo 5: Então Jesus lhes disse: Suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Irmãos, Jesus está utilizando o próprio contexto dele. E nesse contexto, as casas dessa época não tinham muitos cômodos. Então, o que diferenciava o cômodo era feito pelo nível. Um nível de piso maior do que o outro, um mais baixo, um mais alto. E era colocado ali brasas para aquecer a casa, mas a família se reunia toda junta e dormia em tipo de esteiras. E normalmente não, o cabeça da família estava ali junto com a família. E se esse homem levantasse, certamente ele iria incomodar toda a família que estava ali descansando, já dormindo. Só que a Bíblia diz, Jesus traz esse exemplo, dizendo que esse homem foi incomodado. Versículo 7 diz: E o que estiver dentro responda. Ou seja, o amigo incomodado, lá de dentro, diga assim: a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Ou seja, todos já estão aglomerados. Se um se levantasse para poder realizar algum tipo de atendimento, ia incomodar todos os presentes. E aí ele diz: Não posso me levantar e lhe dar o que pede. Eu lhes digo, diz Jesus, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos observar que os pagãos, eles tentavam incomodar os seus deuses com D minúsculo, com persistência para ganhá-los no cansaço. No cansaço. Quando nós olhamos para esse texto, o que parece que é a mesma coisa, mas não é. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Jesus está se utilizando de um exemplo humano, só que ele vai expandindo a sua palavra, a sua fala, para ensinar que Deus responde. Mas Deus não responde porque ele foi ganho no cansaço, porque Deus é preguiçoso, porque Deus precisa ser, balançado a corda, porque você é preguiçoso. Deus não é isso que Jesus está querendo ensinar. Ele está mostrando e trazendo uma figura de linguagem, demonstrando como acontece com o ser humano, com o homem que é incomodado. Olha, ele vai levantar. Se não for por um pedido amigável, mas de um jeito ou de outro, porque ele está sendo incomodado, ele vai levantar. E aí Jesus, no versículo 9, versículo 10, ele nos dá uma garantia de que Deus ouve a nossa voz e responde às nossas orações. Ele diz: Por isso lhes digo, peçam lhes será dado, busquem encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Jesus está progredindo no seu ensino acerca da oração. E hoje nós estamos aqui para aprender, mais uma vez, ou fortalecer o conhecimento de que Deus responde a oração. Deus responde a sua oração. Deus te responde. Porque Ele é presente. Porque apesar dele ser eterno, Ele é um Deus que intervém na nossa história. Ele é um Deus que está conosco. Ele é o Deus do impossível. E Jesus continua falando e ensinando. Qual pai entre vocês, se o filho lhes pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais, aqui está o ponto, irmãos, aqui está o ponto, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Ou seja, se o ser humano, ele pode responder porque foi incomodado, ou o pai ou a mãe foi incomodada pelo filho, e sempre eles darão o melhor ao filho, muito mais Deus. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, Jesus começa com algo muito importante.
O nosso Deus com D maiúsculo não faz parte dos deuses com D minúsculo. Ele é Deus, mas apesar dele ser Deus, eu queria que você pudesse repetir comigo. Ele é Pai. Ele é Pai. Os pagãos, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9, 6 em diante, não entendiam essa realidade, porque eles tratavam os deuses como alguém que deveria responder, porque tinha que responder. Mas nós, quando buscamos a Deus e oramos, porque Jesus ensina a pedir, buscar e bater, nós não fazemos isso para poder, importunar Deus, porque Deus está assim fazendo bico, fazendo figa, Deus está assim recanteado, não quer mexer com nada agora, não é isso. Nós oramos, nós pedimos, nós buscamos, nós batemos, porque nós temos um Pai e Ele conhece as minhas necessidades. Ele me conhece, Ele conhece você, Ele conhece as suas necessidades. Então nós podemos ser persistentes, sim. Seremos persistentes na oração, mas não entendendo que o nosso Deus é um Deus pagão. Não, que se eu insistir Ele vai ser obrigado a me responder. Não, não é isso. Eu vou insistir em oração, porque eu tenho um Pai que cuida de mim. Você tem um Pai que cuida de você. E Deus vai muito além de 3 pães. Deus vai muito além da bondade do ser humano. E Deus é tão bom que há momentos que Ele não responde. E isso é uma resposta. Porque muitas vezes, como diz Tiago, não pedimos como deveríamos. Pedimos mal, não compreendemos. Mas nós temos um Pai que conhece as nossas necessidades, sabe do que eu preciso e diz até não quando eu acho que o que eu estou pedindo é certo, mas na verdade em alguns casos, é errado. E Deus diz não. E sempre, quando Ele diz não, Ele está respondendo. Em alguns casos, Ele nos responde de maneira diferente. Não do meu jeito, não do seu jeito. Mas o nosso Deus é o Deus que responde orações. Confie nele. Deposite sua confiança nele. Os discípulos queriam aprender a orar. Eles não queriam que Jesus desse algo para eles ficarem repetindo. Não, Jesus ensinou eles a entrarem na presença de Deus. E nós aprendemos com a oração do Pai Nosso que, em primeiro lugar, nós temos um Pai eterno, majestoso. Como diz a palavra, mas o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo. Porque o melhor de Deus é Jesus, é o Espírito Santo. Deus sempre dará o melhor. Então, meu irmão, não se esqueça. E se você está passando por algum momento de crise e precisa de resposta, agora é a hora. Porque nós vamos orar ao Senhor. Então, eu queria que você, no seu íntimo, apresentasse sua vida a Deus. Coloque diante dele o seu pedido. Não precisa você digitar. Não precisa você interagir aqui agora. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos e colocar diante de Deus o seu pedido. Coloca diante dele. E lembre-se que a sua oração tem que estar de acordo com a vontade dele. Com a vontade dele. Então vamos orar ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eis aí, meu Deus, os teus filhos que estão conectados nesse período de quarentena. E nós oramos ao Deus dos céus, ao Deus que vai além. Ao Deus que vai além das nossas perspectivas, dos nossos pensamentos, da nossa própria vontade, que nos conhece completamente, profundamente. Tu és o Deus criador das nossas vidas e sabe do que nós necessitamos. Mas apresentamos ao Senhor agora, meu Deus, cada pedido de oração feito a Ti agora, meu Deus. Aonde houver um desespero, que a Sua presença se estabeleça e tudo seja acalmado agora, em nome de Jesus. Deus, nós levantamos um altar de oração porque nós confiamos no Senhor. A Tua palavra nos ensina a pedir, buscar e bater, não porque nós vamos ganhar o Senhor pelo cansaço, mas porque nós sabemos que nós temos um Deus, que apesar de ser Deus, é Pai.
é o nosso Pai. Tanto que Jesus disse, Pai nosso, nosso na coletividade, mas Tu és meu Deus, meu Senhor, meu Pai. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre essas vidas agora. Os pedidos que foram colocados diante do Senhor, que o Senhor possa atuar com misericórdia, abrir os céus e abençoar, meu Deus, cada um dos Teus filhos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele é o Deus do impossível.